pouquinho o Viga informou para a gente lá do Rio de Janeiro, em primeira mão, que a taxa de desemprego caiu para 7,8% no trimestre que terminou agora em agosto. São dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O Alan Gani já está por aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Gani, é o melhor resultado desde 2015. Onde é que está o emprego? O que é que está acontecendo, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a nossa audiência. É uma recuperação que já vem ocorrendo, pelo menos desde 2021, né? O mercado de trabalho ele acabou sofrendo muito com os impactos da pandemia e de todas as medidas de restrição, e a partir do momento que a pandemia foi mais controlada, começou a ter uma recuperação. Só que essa recuperação do mercado de trabalho, ela tem sido maior do que o esperado, o que é uma excelente notícia, e agora a gente atinge 7,8% de pessoas que estão desempregadas no Brasil. É claro que o número ainda é bastante elevado, mas melhorou muito, próximo ali do que era 14%, né, anteriormente, ali nos níveis da pandemia. E agora o desafio vai ser criar mais empregos, né? Porque à medida que esse efeito pós-pandemia ele terminou, né? Então vai ficando cada vez agora mais difícil diminuir essa taxa de desemprego. Mas, Gani, Colombo, eu queria aproveitar para te perguntar isso. O desafio é esse. Nós estamos entrando num trimestre em que geralmente há mais contratações do que no restante do ano, que é o último trimestre, né? Inclusive por causa de trabalho temporário. A gente tem redução da taxa de juros contratada, a não ser que aconteça uma hecatombe, até o fim do ano, pelo menos, e perspectiva de crescimento de 3%. Ou seja, se a gente colocar tudo isso numa panela e cozinhar, a tendência é de pelo menos manutenção dessa manutenção ou quedas, né? Agora, uma queda mais robusta, eu insisto bastante nesse ponto, Colombo, porque a gente está num cenário favorável, com juros reduzindo, como você bem colocou. Agora, se tiver uma sinalização forte no controle do gasto público, essa taxa de juros poderá cair ainda mais e melhorar as expectativas. E aí, um efeito ainda maior sobre o mercado de trabalho, com essa taxa de desemprego caindo ainda mais. E vale destacar, Colombo, que a redução da taxa de desemprego, ela tem trazido também melhoria no mercado de trabalho, né? Não é só a queda do desemprego, mas é o aumento do trabalho formal também. Pessoas que antes estavam fora da população economicamente ativa, que tinham desistido de procurar emprego, voltaram agora para o mercado de trabalho, aumentando, né, a PEA, né, a população economicamente ativa. Então, é uma melhora significativa da taxa de desemprego no Brasil. Que bom. Queria ouvir um pouquinho da Amanda Klein também, a respeito desse dado divulgado agora há pouquinho. Colombo, é um dado alentador. Eu acho que todo mundo fica feliz, comemora quando você tem uma redução da taxa de desemprego, e isso aliado ao aumento do crescimento do país, e todas as previsões vão aumentando, né, conjuntamente, depois do 0,9% do PIB no segundo trimestre, que superou largamente as expectativas do mercado. Isso tudo num cenário de inflação relativamente controlada. Se o Banco Central ainda tem dificuldade em apontar que as expectativas de inflação serão controladas nos próximos anos, né, no que eles chamam de cenário relevante, que para efeitos do Banco Central é 2024, é o ano que vem, mas no relatório de inflação divulgado ontem, eles já contemplam uma inflação dentro da meta já para o ano que vem e para o próximo, embora este ano ainda deva ficar ao redor de 5%. Portanto, e para o governo também é uma notícia muito boa, porque é exatamente nisso que quer focar o governo Lula. Agora, eu acho que tem que ficar atento, sobretudo, para essa mudança no emprego. Aí vai ao encontro daquele encontro do Lula com Biden, nessa reunião por ocasião da abertura lá da Assembleia Geral da ONU, quando eles falam de emprego. É um emprego diferente hoje, não é mais aquele emprego sindicalizado ao qual o PT está tão acostumado e que representa o berço dele, o berço do partido e o berço do Lula. É um emprego muito mais empreendedor, um emprego autônomo. Como chegar a esse profissional, como garantir que esse profissional também tenha os seus direitos reconhecidos, seus direitos pagos, tenha uma cobertura de alguma forma legal ou constitucional e, ao mesmo tempo, eleitoralmente falar com esse novo tipo de empregado, que é um empregado, na verdade, é um funcionário, é uma pessoa autônoma, né, quase que um microempreendedor ali. E eu acho que também
como esse mercado de trabalho muito aquecido também posa algum tipo de desafio para manter a inflação controlada. É isso que temos visto nos Estados Unidos, por exemplo. Quando você vai ver o seguro-desemprego ali, sempre fica abaixo do esperado, o que demonstra uma dificuldade para o FED, por exemplo, manter a taxa de juros num patamar aceitável, né? Sempre aponta para provavelmente a perspectiva de que tenha que haver um aumento ou a manutenção dos juros num patamar mais elevado para controlar também as expectativas econômicas e a demanda. Agora, Dantas, é bom a gente ressaltar que, embora a gente esteja percebendo nos últimos meses indicadores positivos para a economia brasileira, teve esse dado agora que o Gani trouxe para a gente, o próprio Colombo lembrou que a expectativa de crescimento da economia de várias instituições, não só do governo federal, já caminha para esses 3%, mas quando a gente olha a previsão dos economistas trazidas, essas previsões pelo próprio Boletim Focus, para 2024, nós teremos um crescimento da economia menor, cerca de metade, podemos dizer assim, do que está previsto, ou quase isso, para esse ano. Então, o que é necessário se fazer com esse bom momento da economia para tentar garantir um bom desempenho também para os próximos anos? Pois é disso que se trata, Lívia. Você tocou no ponto fundamental. Nós temos um efeito no mercado de trabalho que tem a ver, um efeito imediato, tem a ver com medidas que foram tomadas para o governo, mas medidas de custo alto, né? E também medidas de incentivo, né, de custo alto. Além de, naturalmente, medidas de efeito limitado, como o Desenrola, que teve um efeito positivo aí na liberação do consumo das famílias, como a gente viu já mais cedo no programa aqui no Jornal da Manhã, e isso naturalmente movimenta o mercado, você consome mais, acaba expandindo, né, o próprio mercado de trabalho. Só que o efeito é limitado porque ele é pontual, se as famílias se endividarem novamente, a gente volta à mesma situação anterior. A gente tem que lembrar que o PIB, citado pela Amanda, o crescimento do PIB, ele vem sendo sustentado não só por essas medidas de estímulo econômico do governo, mas também pelo agro. O agro ele alimenta uma cadeia extensa aí, de geração de empregos, que envolve insumos, máquinas, produção, não só plantio e colheita. Então, é preciso entender que esse agro deve ser preservado e não atacado, como vem sendo aí por várias medidas, inclusive por essa história do marco temporal. Para 2024, o grande risco é o risco fiscal, que aí tem a ver justamente com o dever de casa que o governo não está fazendo em relação a gastos públicos. Se você mantém a trajetória de ampliação desses gastos, a tendência é que o desequilíbrio fiscal acabe afastando os investidores e retraindo esse mercado de trabalho. Por isso que, se não houver uma responsabilidade do governo no sentido de restringir o gasto público e permitir, naturalmente, que o mercado privado se expanda de forma autônoma, nós teremos uma situação mais crítica em 2024 e 2025.